Hoje, 50% do nosso volume já é um volume digital. A gente conseguiu sair de um cenário que era muito caótico para transformar e mudar bastante a experiência do cliente. Quando a gente faz uma pesquisa de NPS com os clientes que se atendem pelos canais digitais, a nota dele é 28% maior do que o cliente que é atendido pelo humano. Olá pessoal, estou aqui com a Fabrícia Ruiz Braga, gerente de projetos de atendimento da Via. Fabrícia, obrigado por estar aqui para a gente contar um pouco desse case. Fala para a gente um pouquinho sobre a Via. A Via é a holding da Casa Bahia, Ponto Frio e do Extra.com. É uma das bandeiras mais lembradas hoje que a gente tem, é a Casa Bahia. Todos os consumidores, quando você faz uma pesquisa, é a primeira marca que é mais citada. As nossas bandeiras, né, elas atingem classe A, B, C, e a maioria dos nossos clientes são de C e D, quando a gente fala de Casa Bahia. Ponto Frio é um pouco mais A e B. A gente veio aqui para falar um pouco sobre a jornada do cliente, especialmente onde Zenvia e Via se cruzam. Fala um pouco sobre como que você vê o envolvimento da Zenvia como todo dentro desse processo de jornada digital do cliente da Via. Nós tivemos um envolvimento muito bacana quando nós tivemos um cenário de caos, né, que foi a pandemia, onde os nossos volumes de atendimento triplicaram e a gente não tinha quase automação para poder atender essa demanda. E foi quando a gente precisou de uma solução, de uma comunicação preventiva mais assertiva, que a gente tivesse várias possibilidades. E o bot também entrou nesse cenário, porque nosso atendimento era praticamente tudo por telefone. Nosso volume explodiu e a gente não tinha capacidade para isso. Falei, e agora? Tinha um volume muito grande de PAs para suportar esse volume. O nosso SLA era extremamente complexo, os processos internos também eram complexos, a gente não tinha uma comunicação preventiva. Então o cliente, quando ele ligava, ele já estava com uma dor, ele já ligava muito mais atritado. Hoje a gente consegue avisá-lo, né, de alguma greve, de um problema que a gente está tendo, de uma necessidade de prorrogar um prazo de uma entrega. A gente teve um movimento bem legal que a gente chama Todos pelo Cliente dentro da Via. Quando a gente viu que o cliente estava sendo o maior impactado devido à pandemia, porque a gente não conseguia atender, a gente não conseguia entregar, a gente tinha uns sites que não eram tão legais a experiência. A Via se mobilizou, juntou diversas áreas, a gente aumentou o nosso investimento em projetos e a gente foi priorizando os projetos mais rápidos, mais fáceis e que trouxesse uma experiência mais digital para o cliente, né? Então a gente hoje tem vários autosserviços no nosso bot, a gente tem mais jornadas de comunicação, a gente tem autosserviço também na área logada dos aplicativos, do site M-Site. Então isso foi se transformando e eu acho que agora não é um caminho sem volta, né? E como que a Zenvia ajudou naquele momento a fazer isso de um jeito Ela nos ajudou nessa construção. A gente tinha uma dor de enxergar qual era o melhor canal para o cliente, qual era a melhor forma de comunicar, quais eram as jornadas mais procuradas quando ele nos ligava, como que eu automatizava as principais dúvidas. Por exemplo, qual que é a minha data de entrega? Por que o bot não pode responder isso para o cliente, né? Qual que é a comunicação que você gostaria de receber? Caso você quer um e-mail, você quer um WhatsApp, você quer um SMS. Então, essa personalização, e a gente tem uma coisa bem legal também na comunicação, que eu não preciso ficar amarrada a uma única forma de comunicação. Então, eu disparei uma comunicação para você não recebeu, eu posso ir para o outro meio de contato. Depois eu posso ir organizando essa comunicação de uma forma que vai chegar para você do jeito que você precisa, no momento que você quer. Então, a Zenvia ela tem nos ajudado muito a desburocratizar, a personalizar e a dar uma melhor experiência para o cliente. E esse tem dois lados. Um lado é o da empresa, você encontra eficiência por ter o canal que melhor funciona para aquele público, mas também tem o lado do consumidor, que tem uma experiência mais personalizada. Perfeito. Fala um pouco sobre isso, sobre essa perspectiva. O cliente, ele espera isso da gente, né? A gente precisa saber qual que é o melhor canal, como que eu enxergo, qual que é o canal de contato que esse cliente prefere. Ele quer só receber comunicação ou ele quer que eu atenda ele da forma que ele precisa num canal digital ou que eu dê um autosserviço para ele? Essa visão Omni foi importantíssima para a gente dentro da Via porque estreita o relacionamento com o cliente, né, e tira as burocracias que a gente tinha, inclusive, dentro das nossas próprias áreas, né. Existia uma cultura dentro da Via que era muito enraizada que
é só por telefone, os processos eram demorados, e a gente foi quebrando isso com a experiência do cliente. Ele deu essas informações para nós, né? Então, a Via, ela dava a possibilidade do cliente entrar por onde ele quisesse. Ele deveria escolher qual que é o melhor canal, qual que é a melhor forma, onde e quando eu quero falar. E aí a gente foi aprendendo com essa experiência do cliente e personalizando. Hoje, antigamente eu não tinha um atendimento 24 horas, que o bot já me permite ter. Ele escolhe, o cliente, se ele quiser me ligar de madrugada, ele precisa ser atendido. Você tocou um ponto interessante sobre multicanalidade. Hoje, a realidade é que a maior parte das empresas às vezes até usa 2 canais, mas com processos completamente diferentes para cada canal. Como que eu gerei essa complexidade de fazer multicanalidade no mesmo processo? Como o nosso volume ele é muito grande, a gente tenta não personalizar tanto internamente os processos, mas na experiência do cliente, né? Então, como eu falo com ele no bot, como eu falo com ele na comunicação, são canais diferentes, são experiências diferentes, e eu preciso ter esse cuidado quando eu vou gerar uma comunicação. É difícil da gente falar assim, eu vou automatizar um processo e equalizar. Não tem como fazer isso, porque o nosso negócio também ele é complexo. Eu tenho lojas, eu tenho venda online, eu tenho diferentes bandeiras, eu tenho diferentes formas de entrega. Então, para tudo isso, eu preciso ter uma personalização e que as soluções da Zenvia têm nos ajudado. Então, eu tenho estratégias de comunicações por bandeiras diferentes, eu tenho automações diferentes nos nossos canais do bot, e isso tudo dá uma melhor satisfação para o cliente. E o cliente, ele, ao longo desses últimos anos, vem cada vez mais se tornando digital. Quer dizer, ele busca uma experiência, muitas vezes, digital primeiro, do que ele busca uma loja e depois ele vai na loja. Então tem uma complementaridade bem interessante, onde o cliente ele puxa, muitas vezes, a necessidade do digital. Como que você vê o papel do cliente na aceleração dessa transformação? Como aquele que cobra a Via por tornar cada vez mais acessível. E ele cobra. Quando a gente compara a nota de um cliente, a nota de satisfação de um cliente do online com a da loja física, eu tinha muito mais automação no mundo online, e isso, inclusive, é uma barreira que a gente está quebrando. Por que o cliente da loja física não merece ter o mesmo cuidado que o cliente do online, né? Eu não tinha as mesmas comunicações, eu não avisava o cliente de uma data alterada, eu esperava que ele fosse na loja e o vendedor informasse para ele, olha, sua data de entrega mudou, olha que experiência ruim, né? E a digitalização nos permite melhorar essa experiência, né? Então, tem sido uma conquista, cada dia mais a gente vai colocando novas soluções, a gente vai melhorando a experiência, e o cliente, ele tem nos cobrado, o cliente da loja, ele quer ter a melhor experiência também. Se ele compra, inclusive, no online, ele quer poder devolver um produto na loja, e vice-versa. Ele pode ir na loja, comprar e aguardar a retirada na casa dele, entregar na casa dele, escolher qual a melhor forma de entrega, e tudo isso de forma transparente. Ele quer saber como que tudo isso vai acontecer, ele quer ser comunicado de cada etapa. E essa iniciativa, dentre várias que a Via vem fazendo, ela foi reconhecida internamente em um concurso de transformação digital. Fala um pouquinho de como foi assim, esse reconhecimento interno dentro do grupo. A Via estava muito preocupada com o cliente, né? Então, todas as áreas se transformando, todas as áreas criando ações. E será que a gente estava dando a melhor experiência para o cliente? E a gente abriu um concurso. Vamos cadastrar esses projetos nessa campanha e estudar quais são as melhores ações que a gente está realizando dentro da Via. A gente cadastrou o nosso projeto do chatbot, por quê? Para quem não tinha nada, e deu uma experiência bem legal. O cliente pode consultar qual que é essa data de entrega, pode pedir um cancelamento, pode acompanhar via tracking o protocolo dele, ele pode acompanhar a entrega. Então ele tem hoje mais de 60 jornadas dentro do bot que ele pode acompanhar, e ele não precisa de uma pessoa humana para atender. E a nota dele, quando a gente pesquisa um CSAT desse atendimento, de nota de 0 a 5, a gente está numa nota 4,5. Então é uma nota excelente. O cliente mesmo votou. Quando a gente cadastrou esse projeto, não tinha nenhum outro case que ganhava dele em questão de satisfação do cliente. Foi muito legal ser reconhecido por isso. E uma peculiaridade da Via, como os maiores grupos de varejo do país, é o volume de clientes. É o volume. É tudo gigante. Então, para quem às vezes lida com uma empresa um pouco menor, sempre é um desafio se lidar com 100 mil clientes. Como é que é lidar com tantos milhões de clientes, ainda mais quando você tem um calendário promocional que concentra em algumas épocas, como Black Friday, onde você tem um pico gigante de demandas? Eu disparo milhões de comunicações, mais de 20 milhões de comunicações por mês.
Desse volume, eu vou fazendo um funilzinho. Qual o segundo maior canal que o cliente me aciona, né? Então ele tem os autoatendimentos, depois ele vai pelo bot, depois ele vai para o humano. A gente vai fazendo esse exercício e quando a gente fala de Black Friday, quando a gente fala da própria pandemia, sem automação a gente não teria conseguido suportar esse volume todo. Numa Black, a comunicação transacional jamais poderia ter algum problema ou falhar. A gente precisa ser muito assertivo. O nosso bot precisa estar muito ligado porque a gente não tem volume de humano para poder suportar a quantidade de clientes ligando. São dias assim de monitoramento 24 horas, é bem legal e a gente vê tudo isso nos dashs quando a gente olha aquele volume de clientes entrando, servindo, sendo bem atendido e tudo estável, é uma alegria, né? A plataforma em si, ela é muito legal, a gente consegue monitorar em tempo real os nossos volumes. O time que nos atende aqui da Zenvia também nos ajuda muito trazendo novas soluções, sugerindo jornadas mais automatizadas. Olha, por aqui a gente tem uma oportunidade, aqui o cliente está reclamando de tal ponto, aqui a gente poderia construir uma experiência de uma comunicação nova ou de uma retenção nova no bot. Então, eles têm nos apoiado bastante nessa evolução da ferramenta. E a ferramenta em si, ela nos permite dar essa melhor experiência porque eu consigo personalizar, né? Então, conforme as coisas vão acontecendo, as mudanças, hoje a gente revisa constantemente. Por exemplo, eu tenho mais de 100 jornadas de comunicação quando eu falo cada uma das bandeiras. Será que eu preciso de 100? Como que eu monitoro? Quais são as que eu mais acerto quando eu comunico, as que são mais abertas? Eu consigo acompanhar isso em tempo real e construir sempre uma evolução, olhando retenção, olhando custo, olhando jornada, olhando nota de satisfação. Então, é bem legal o nosso trabalho em conjunto com essa evolução da solução. E como é que você vê o futuro da experiência do cliente pela ótica da Via e pela sua ótica? Onde você acha que estão os principais vetores de evolução na experiência como um todo? O cliente, eu acho que o cliente de loja, ele nunca vai acabar, mas ele quer uma melhor experiência. Ele quer, dentro da loja física, ter também uma experiência digital. Então, tudo que ele compra, ele quer saber qual que é a data certinha. A gente tem que ser muito assertivo, a gente tem que comunicar muito bem, a gente tem que ter processos simples, fáceis, que ele consiga entender e entregue uma mercadoria ou um produto com o menor prazo possível. Eu vejo que o cliente, ele migra muito do online para o offline, isso, não, na minha opinião, ainda vai durar por muito tempo, mas ele espera da gente sempre um serviço com muita excelência e com uma experiência que ele não tenha atrito, né? Então, com uma comunicação simples, clara, objetiva, com uma retenção fácil. Quando ele precisa me contatar, que eu resolvo o problema dele, e é isso que a gente busca dentro da Via. Você tocou num ponto interessante, que é a fronteira entre o analógico, né, o mundo real, por assim dizer, o da loja, e o mundo do digital. Eles não são mais dois mundos separados. Não. O cliente, ambos coexistem. Ele está na loja e ele quer o digital, ou ele sai da loja e ele quer o digital, ou ele está no digital e ele quer ir na loja. E as pessoas talvez nem se deem conta mais de o que é o que. Isso meio que se mistura, o que traz um desafio bem grande em termos de processo. Em termos de processos e de sistemas, né? Porque na Via mesmo a gente não tinha o cliente cadastrado. Cliente de loja era um e cliente do online era o outro, e você era um cliente. Como que eu unifico isso e personalizo? Como que eu te enxergo como um único cliente e não como uma experiência separada? Então a Via, ela tem um desafio ainda de investir muito nessa jornada Omni, porque eu preciso saber quais são os canais que o cliente está me procurando, como que ele gostaria de ter a melhor experiência, como que eu integro esse mundo online com o físico. Isso eu acho que todas as empresas ainda têm muita oportunidade, tem muito trabalho para ser feito em questões de soluções, de desenvolvimento, de desenvolvimento mesmo, e é o que a gente está buscando esse ano e para os próximos anos também em projetos. E como que você vê, em uma base tão grande de clientes, existe uma idealização de que em algum momento vai se conseguir personalizar? Sim. Porque uma coisa é, assim, quando você parte de um processo muito massivo, você tem que ter escala e eficiência. Perfeito. Quando você coloca a inteligência, você consegue segmentar. Perfeito. Isso já ajuda bastante a gerar uma boa experiência.
Onde você acha que fica o limite disso até uma personalização da experiência? Eu acho que é o cliente que tem que nos dizer. Ele que tem que escolher qual que é o canal que ele quer, qual que é a experiência que ele quer. A gente tem que proporcionar e ele tomar essa decisão, né? Então, ele que é o dono, ele que vai falar se ele quer comprar no online e retirar na loja, ele que vai escolher se ele quer comprar na loja e abrir uma reclamação ou resolver um problema no site. Eu acho que a gente tem que proporcionar as opções e ele tomar essa decisão. Acho que quanto mais a gente presta um bom serviço para o cliente, ele vai se manter fiel à marca, porque ele consegue resolver quando e onde ele quiser os problemas dele, né? E quando chega num impasse, assim, qual é a dica que você pode dar para quem defende essa bandeira do cliente dentro da organização? É o cliente sempre. A gente leva a dor do cliente, todo mundo tem que olhar qual que é a melhor solução para o cliente, não a melhor solução para a área. Antes as coisas eram invertidas. A solução era da área e o cliente que sentia, agora não. Agora é o cliente que tem que ser colocado primeiro no centro da tomada de decisão. E olhando agora para a inovação, a gente está vivendo um ponto muito interessante na história de tecnologia, que é a evolução da inteligência artificial, se tornando cada vez mais disponível. Já existia tecnologicamente a possibilidade, mas agora as pessoas entendem, ela se torna mais acessível. Como é que você vê o papel de AI generativo, ChatGPT, outras tecnologias que possam ser em algum momento utilizadas para melhorar a experiência do cliente? Tem muitas oportunidades, né? Desde o nosso catálogo de venda, com sugestão de produtos, com a personalização, até mesmo dentro do atendimento. Quando o cliente entrar dentro de um bot, qual que é a melhor jornada que eu poderia dar para ele? O próprio chat poderia me ajudar. Olha, eu já faço uma busca, já olho que esse cliente tem um pedido, que ele já está programado para tal data, eu já trago essa informação para o cliente, já tento negociar com ele caso ele precise fazer alguma alteração. Tem inúmeras possibilidades. Eu acho que agora a gente vai começar a enxergar isso e começar a buscar essas possibilidades. Eu acho que vai ser muito legal na hora que a gente conseguir implementar e começar essa sementinha dentro da Via. Como é que você descreveria a experiência que você gostaria que o cliente tivesse? Entrar dentro de um catálogo simples, que já trouxesse os produtos que eu pesquiso, que eu gosto, que eu consumo, para que eu não perdesse tempo naquele monte de páginas. Uma vez que eu fizesse a escolha, que fosse muito simples a jornada de pagamento e que eu tivesse tudo na palma da minha mão, o acompanhamento da data da entrega, que eu tivesse possibilidade, inclusive, de agendar um melhor local, uma melhor hora, tudo tivesse na minha decisão e não mais nos processos tão automatizados e tão burocráticos como existem hoje. A gente briga por isso e ainda temos algumas barreiras para vencer dentro da Via e dentro das empresas no geral, mas eu acho que é o cliente que tem que tomar a decisão. O que eu acho mais legal é o cliente ser atendido e receber o produto dele como ele gostaria, como ele espera, sem nenhum atrito, sem nenhum problema, que ele tenha total informação, total transparência e que quando ele me ligue, que eu consiga resolver muito rápido e muito fácil, de uma forma que ele me indique para os amigos dele e que eu seja um canal de recompra dele.